Graça e paz. Paz do nosso Jesus Cristo, do Espírito Santo, em que nós nos habita. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça que Ele nos concede. Estamos aqui nessa madrugada dessa segunda-feira, dia 29/4/2024, amanhecer dessa segunda, dando continuidade aos estudos que temos colocado como objetivo, propósito, direcionado pelas palavras e orientações, conselhos, diretrizes que Jesus deixou lá em João 5,39, quando Ele nos orienta: examinai as Escrituras de maneira criteriosamente, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós vamos aqui nesta madrugada terminar o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. São os últimos versículos, começando do versículo 32 até o 34. Estamos buscando estudar criteriosamente versículos, conforme o apóstolo Lucas ele foi separando os temas, os assuntos. Nós estamos aqui nos dedicando a esses estudos para sermos edificados, consolidados, confirmados na nossa fé, na nossa jornada, na nossa confiança, na nossa esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Então vamos ler para que possamos aprender. Já é o final, digamos assim, a conclusão de todo o versículo, de todo o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: entretanto, algum deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias. E outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te faremos, sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Entre eles estavam Dionésio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damaris, e com eles algumas outras pessoas. Deus maravilhoso. Conhecendo cada vez mais, nos aprofundando na palavra, ao qual ela mesmo nos orienta que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, olhando de maneira como se deve olhar, a forma como o apóstolo Lucas ele teve a responsabilidade de observar, analisar, escrever essa narrativa dos Atos dos Apóstolos para servir a Igreja de Jesus Cristo nos tempos que seriam, na época, tempos futuros, hoje para nós são tempos presentes. Vimos a importância de tudo que ele escreveu, de cada momento, de cada palavra, de cada situação que foram vividas, que foram vivenciadas pelos apóstolos, aqui no caso pelo apóstolo Paulo principalmente,
é de grande relevância para a Igreja de Jesus observar essas situações, que em algumas delas foram favoráveis, como no caso aqui, no capítulo 17, quando Paulo esteve em Bereas. Outras já não foram favoráveis, como no caso aqui, quando em seguida Paulo esteve em Atenas. Em Bereas, o povo não tinha. Bereas não era o berço da ciência, da sabedoria, do entendimento, do conhecimento, mas Antena era. Antena era o berço do conhecimento, cheio de filósofos, poetas, pessoas bem instruídas, mas em meio a esses, a maioria absoluta, podemos observar pela palavra, pelos detalhes, mesmo com todo esse conhecimento, com todo esse entendimento e sabedoria humana que os habitavam em Atenas viviam, os atenienses, era um povo tão distante de Deus que não tinha nem noção, nada a respeito dos planos, propósitos de Deus a respeito de Jesus Cristo. No final desse capítulo 17, nós observamos aqui, pelo olhar do apóstolo Lucas, trazendo essa narrativa, dizendo assim: entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, Paulo começou a falar sobre a ressurreição do morto, porque Jesus tinha ressuscitado e tudo. Alguns começaram a zombar. É a mesma coisa. Os tempos podem ter mudado, as épocas, os tempos, mas a palavra é a mesma. Ela não muda. O inimigo age do mesmo jeito. São as mesmas táticas. Então, alguns começaram a demonstrar uma zombaria, uma descrença com relação ao que o apóstolo Paulo estava pregando, a verdade, o evangelho da salvação. Mas outros ainda exclamavam: sobre esse assunto que você está falando, Paulo, sobre esse assunto, te daremos ouvido numa outra oportunidade. Teve alguns que chegaram a crer. Como diz aqui a palavra, depois dessas palavras, o apóstolo Paulo se retirou do meio deles. Depois da reação. Quando você chega a um ponto e que você vê que a reação da pessoa é não querer de maneira nenhuma aceitar a verdade, você não vai perder tempo. É como o próprio Jesus ensinou. Não anseie as pérolas aos porcos. A palavra de Deus é muito preciosa. Quem não dá valor, quem não dá importância, não vamos perder tempo com quem não dá importância, com quem não dá valor. Devemos ter a sabedoria e entender, observar e discernir pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, se há interesse ou não. A nobreza dos berianos era que eles tinham interesse. A falta de nobreza dos atenienses já era que eles não tinham interesse. Alguns disseram: não, Paulo,
sobre esse assunto que você está falando aí, que está anunciando, uma outra oportunidade, nós te daremos ouvido. Nós iremos te ouvir. Mas Paulo pegou e saiu do meio deles. Aconteceu, lógico, a palavra não volta vazia. Porém, alguns homens se juntaram a Paulo e creram. Alguns não foram como aconteceu em Bereas, uma multidão. Resultados são diferentes em lugares diferentes. Às vezes imaginamos, por que em tal lugar, em tal bairro, em tal cidade, em tal país, o Evangelho alcança uma extraordinária ou um extraordinário resultado de salvação na vida das pessoas, e você vai em determinado lugar, ou determinado bairro, ou cidade, ou país, onde o Evangelho já não tem o efeito, já não causa o efeito que já desejamos por termos já visto em outras experiências passadas. Mas é assim. Nem todos creem, nem todos vão ser salvos. Nem todos vão abraçar essa verdade. É preciso conhecer. Para conhecer, precisa examinar, precisa ter interesse. Eu acho maravilhoso quando Jesus fala lá em João 5,39, que ele orienta a nós a priorizar, examinar as Escrituras com o objetivo, com o propósito de encontrar nas Escrituras o que mais nós necessitamos encontrar nas Escrituras. É a vida eterna. E depois, descobrir, ter conhecimento do que se diz respeito de Jesus nas Escrituras. Isso são prioridades que foram determinadas, direcionadas, aconselhadas pelo próprio Jesus. Então a igreja de Jesus tem que entender que essas boas novas do Evangelho da Salvação não é em todo lugar que é bem aceito. Vai ter lugar que as pessoas vão zombar, vão se levantar contra, mas alguns poucos ainda assim haverão de crer, como aconteceu aqui em Atenas. Alguns poucos creram. Entre eles se destacou duas pessoas, Dionésio e também uma mulher chamada Damaris. Dionésio já era o membro do conselho daquele Areópago, aquele local onde tinha altares de todo tipo de deuses que eles imaginavam, inclusive um que estava lá, escrito ao Deus desconhecido. Olha a importância. Alma. Uma alma vale mais do que toda a riqueza do mundo. Mas o que nos chama a atenção aqui, pelo olhar do apóstolo Lucas, são esses pequenos detalhes, situações que ocorreram, que foram vivenciadas pelos apóstolos, no caso o apóstolo Paulo e os companheiros, as pessoas que acompanhavam ele. E vemos aqui que, embora o resultado que ele esperasse que acontecesse, por ser um povo de uma inteligência mais elevada, o povo de Atenas, por ser o berço ali da ciência, da sabedoria, do conhecimento,
os filósofos, os estudiosos, os capacitados humanamente falando, iam estudar ali e divergiam de tudo que era assuntos, novidade. Eles estavam sempre buscando ter conhecimento. Mas quando Paulo chega lá para pregar o Evangelho, Paulo ficou indignado por ver que aquela cidade, aquele povo, vivia numa direção totalmente contrária ao que Deus quer que nós andemos. Havia ídolos por toda a cidade, além de um local específico somente para se colocar altares para as pessoas adorarem a ídolos. Paulo pregou a palavra nas sinagogas, nas praças, junto com alguns que ainda creram. Por algum tempo, mas chegou um momento que o apóstolo Paulo teve que se retirar. Não, aqui não compensa. Você está perdendo tempo lançando pérola a porcos. Porque a resposta que eles deram é de uma insensatez absurda. Não, sobre esse assunto que você está falando, da ressurreição dos mortos, Paulo, em uma outra oportunidade, vamos te dar ouvido. Pois Paulo nem sequer se interessou por essa outra oportunidade. Simplesmente se retirou do meio deles. Deixou o efeito do Evangelho na vida desses dois, que se destacaram aqui, Dionísio e Damaris, e se retirou, saiu. Então, a igreja de Jesus, ela tem que ter essa visão espiritual do terreno em que ela está anunciando a palavra. O local, a vida das pessoas, como elas estão reagindo à palavra. Tem lugar que é como uma rocha, difícil de se penetrar. Pessoas de coração duros, pessoas que carregam uma tradição enganosa, facciosa, dentro de si, e que não abrem mão de maneira nenhuma. Mesmo elas estando erradas. Mas elas vivem como se estivessem certas. E você vai lá e prega e anuncia a palavra, anuncia a verdade, e elas não dão interesse, não demonstram interesse. E já tem outras pessoas, como no caso da cidade de Bereas, os bereanos, já se destacaram de maneira extraordinária, porque eles eram nobres, eram muito mais nobres do que os tessalonicenses, porque eles ouviram a mensagem e buscavam vivenciar aquilo que eles ouviam. E além disso, estudavam as escrituras diariamente e procuravam saber, avaliando se aquilo que eles ouviram, estavam aprendendo pelo apóstolo Paulo, estavam de acordo com a verdade. Mas quando Paulo chega em Atenas, onde as pessoas eram mais inteligentes, digamos assim, entre aspas, se achavam mais inteligentes, mais capacitados, mais instruídos, era o berço da instrução, as pessoas iam estudar lá. É como se as pessoas quisessem isso, e hoje para a melhor faculdade do mundo, a mais destacada. Então, era em Atenas. Mas a vida que eles viviam era uma vida onde só procuravam criar e adorar ídolos. E esqueciam a essência verdadeira do único Deus.
como disse o apóstolo Paulo, mesmo com a ignorância deles, eles criaram um altar a esse Deus verdadeiro, ao Deus desconhecido. E Paulo disse, é esse que eu venho vos anunciar. E Paulo começou a pregar sobre Jesus e sobre a ressurreição dos mortos. E eles nem tinham conhecimento sobre a ressurreição dos mortos. Uns zombavam, mas alguns disseram, não, outra oportunidade. E esse é o grande momento final desse relato, dessa narrativa do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. É essa palavra que deve ficar para despertar a igreja, despertar você. Você que sempre está adiando, está sempre prolongando, está sempre deixando para depois a oportunidade que Deus está te dando de você crer hoje, de você aceitar hoje, de você viver hoje o Evangelho da salvação. Não, Paulo, sobre esse assunto em uma outra oportunidade nós te daremos ouvido. Mas Paulo não concedeu essa outra oportunidade. Paulo não voltou ali para pregar novamente. E saiu do meio deles porque Paulo disse aqui não vai, essa fonte não vai jorrar água. 2 pessoas só. 2 pessoas creram. Entre elas, um homem chamado Diodísio e uma mulher chamada Damaris. Mas pelo menos 2. Já na cidade anterior, uma multidão de gregos, berianos, mulheres das altas sociedade, pessoas importantes socialmente falando, em suas posições, creram, muitos creram que a repercussão do resultado do Evangelho no coração dos berianos ou das pessoas que habitavam em Bereas foi tão extraordinário que despertou os líderes judeus que eram contrários a sair da onde estavam e ir até Bereas para ali tentar impedir o crescimento daquela obra tão extraordinária estava sendo. Já em outro lugar, a situação foi totalmente contrária. Mas, como diz o apóstolo Paulo, nós temos que estar sempre olhando para o que a palavra diz. O apóstolo Paulo afirma, prega o evangelho a tempo e a fora de tempo. Que ouçam ou que deixem de ouvir. Depois que pregamos o evangelho e você escuta, agora é você e Deus. É como Jesus disse, vocês agora não são mais inocentes, porque vocês agora conhecem a verdade. Eu vim e preguei a vocês. Então vocês não podem mais se considerar inocentes. A partir do momento que você escuta a verdade, você não tem mais desculpa. E essa atitude de ignorância, de insensatez, de deixar para amanhã, não, amanhã eu vou tomar essa decisão, amanhã eu vou fazer o que a palavra de Deus está me orientando a fazer, não, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou à igreja, amanhã eu aceito Jesus, amanhã eu vou obedecer. Você vai prolongando até chegar um momento que você não vai ter mais oportunidade alguma. Que ninguém vai ter interesse em querer estar pregando para alguém que sempre está dizendo não ou deixando para depois. Porque tem outros lugares, tem outras pessoas com sede. Tem outras pessoas, outros que estão ali almejando, desejando ouvir uma palavra de esperança, de fé, de confiança, de mudança de vida. Se alguém não quer,
devemos buscar quem quer. Devemos ir atrás de quem quer. O Evangelho tem que ser pregado a toda criatura para que alcance o Evangelho os corações que são férteis à palavra. De qualquer maneira, a palavra ela vai trazer resultado. Ela não vai voltar vazia. Tanto faz a pessoa crer como não, a palavra ela não volta vazia. Ou ela serve para salvar se a pessoa crê, ou ela vai servir de testemunho para a condenação da própria pessoa no dia do julgamento final. A questão é a verdade que está escrita. A palavra de Deus não volta vazia, ela é imutável. Então, o que o apóstolo Lucas deixa para o final, aqui nessa narrativa do capítulo 17, que é riquíssimo, para nós sermos consolidados no conhecimento, na estrutura da palavra de Deus, porque é essa estrutura da palavra que nós temos que nos apegar. Não é a palavra de homem, não é ensinamento de pessoas que pensam de uma maneira, que pensam de um jeito. Como pensavam os atenienses, que era daquele jeito, mas é como a palavra diz. E quando o apóstolo Lucas ele traz esses atos dos apóstolos, trazendo essa narrativa e terminando esse capítulo 17 desta maneira, deixando para o final exatamente o que aconteceu em Atenas, com o que o apóstolo Paulo pregou para eles, é para despertar nós de abraçar a oportunidade. É por isso que a palavra diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçai o vosso coração. E quantas pessoas escutam a palavra de Deus na igreja, nas praças, nos rádios, nos meios de comunicações, e endurece o coração, porque vai ouvindo a palavra, sabe, tem conhecimento de que é assim que ela deve se comportar, é assim que ela deve aceitar a palavra, mas endurece o coração porque não quer aceitar aquela verdade, não quer vivenciar aquela verdade da palavra, do ensinamento, para poder alcançar o que é mais importante para a sua vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Porque o que é mais gratificante para nossas vidas, para a tua vida, é você estar agradando a Deus. É você estar agradando a Deus. Olhando aqui essas pessoas em Atenas, que chegaram a dizer: não, depois, uma outra oportunidade, nós vamos te dar ouvido. Hoje não vamos te dar ouvido, não. Hoje nós não queremos saber do que você tem a dizer. Depois, quem sabe, vamos te dar uma oportunidade. Olhando para essa narrativa e esse detalhe do apóstolo Lucas, do olhar do apóstolo Lucas para esses acontecimentos que ocorreram na vida do apóstolo Paulo em sua jornada, na sua caminhada e na sua missão, aí nós retornamos lá para o livro de Reis. Lá para o livro de Reis, na época dos profetas, onde se destacou dois profetas, o profeta Elias e o profeta Eliseu. Eu trago aqui um exemplo lá de 1 Reis, do profeta Elias. O profeta Elias estava em um monte, morando no Monte Cármelo. Ele havia decretado, pela autoridade de Deus na vida dele, que não chovesse durante 3 anos e 6 meses. Então, não choveu, então, não tendo chuva, vem o quê? Vem a falta de alimento. A miséria começa a bater nas portas das pessoas, na vida das pessoas. E foi o que aconteceu. Aí a rainha Jezabel se levanta contra Elias
ela era uma adoradora de uma deusa, entre aspas, chamada Diana. E houve um grande conflito entre o apóstolo, entre o profeta Elias e ela e os profetas de Baal, ao ponto de Elias orar e descer fogo do céu e queimar eles. Mas quando ele estava lá no monte e a água do riacho secou, Deus alimentava ele através de corvos que traziam no bico pedaços de pão e carne, e ele bebia a água do riacho. Quando a água do riacho acabou, porque foram 3 anos e 6 meses sem chuva, o riacho secou. Aí Deus dá uma direção a Elias. Elias, desce desse monte, vá a uma cidade de Sarepta de Sidom. Lá naquela cidade, eu separei, eu nomeei, eu escolhi uma viúva para te sustentar. Agora você olha como é que Deus fala as coisas, mas Deus não coloca os detalhes que você imaginasse, ou imagina, ou esperasse que Deus falasse. Deus não disse quem era a viúva, o nome dela, o que ela estava fazendo, e como como Elias iria descobrir. Simplesmente Deus dá uma ordem a Elias: desce e vai a Sarepta de Sidom, porque lá eu separei. Entre todas as viúvas que existiam lá, eu separei uma para te sustentar nesse período de falta de chuva. Aí eu quero que chegar aqui exatamente, que você pode até estar se perguntando, e o que tem a ver isso com esse texto? Tem a ver exatamente com essa palavra aqui. Alguns deles disseram sobre esse assunto: te daremos ouvir uma outra oportunidade. A questão da oportunidade. Veja bem, Elias agora estava sem comida e estava sem água. Ele estava precisando de comida e água. Deus orienta ele a ir a um povoado de Tiro e Sidom, uma cidade chamada Sarepta de Tiro e Sidom, porque lá Deus escolheu uma pessoa, uma viúva, para sustentar ele, ou seja, para dar a ele o alimento e a água que agora ele necessita. É uma providência de Deus. Mas ele tinha que ir lá. Mas Deus não traz nenhum detalhe a respeito de quem possa ser essa pessoa. O agir de Deus é diferente do que nós imaginamos, que nós muitas vezes esperamos. Esperamos que Deus age. Deus vai agir dessa forma, Deus vai agir dessa maneira, e Deus age de uma forma totalmente diferente. Ele não coloca muitas vezes os detalhes. Ele deixa que o agir dele faça com que você tenha a percepção e o entendimento de encontrar os meios, de enxergar os meios e as circunstâncias que ele criou para realizar o que ele mesmo prometeu. Então Deus iria criar as circunstâncias e as situações para cumprir o que ele estava prometendo a Elias. Então, era uma responsabilidade de Deus e não de Elias. Era uma responsabilidade de Deus de mostrar para Elias, ao chegar lá, quem era a mulher viúva, e então Elias não foi preocupado. No outro dia, bem cedo de manhã, diz a palavra, ele se levanta, a pé, lógico, e vai até a cidade de Sarepta de Tiro e Sidom, naquela região.
ao entrar na cidade. Quando ele vai entrando na cidade, aí nós vamos ver a situação da viúva. A de Elias nós sabemos. Ele precisa de comida, ele não tem mais, ele acabou a comida, não tem mais comida, não tem mais água, ele está com sede, está com fome, e agora ele está indo em direção ao lugar que Deus prometeu a ele uma providência para o sustento dele. Aí olha quem Deus escolheu. Deus vai escolher uma viúva que amanhece o dia e vai preparar o último pão que ela tem para cozinhar. Pão de farinha. Para ela e o filho. Ela vivia sozinha, ela e um filho. E ela só tinha um punhadozinho de farinha numa panela, ela só tinha um punhadozinho de azeite numa vasilha, exatamente para preparar esse último bolo, chamado bolo ou pão, para comer. E a própria viúva afirmou, que era o último alimento dela e do filho dela. E depois elas iriam esperar a morte. A situação da viúva era essa. Se levanta cedo, de madrugada, para pegar alguns pedaços de lenha, para colocar no fogo a lenha, para cozinhar o último pão dela e do filho dela. Isso, a realidade presencial dela, daquele dia, daquele momento. Não sabendo ela que ela tinha sido escolhida de Deus para sustentar o profeta. Então, para que ela sustentasse o profeta, Deus tinha que agir na vida dela, na casa dela, trazer providência na casa dela. E essa providência iria sustentar ela, o filho dela e o profeta que Deus queria que ela sustentasse. Mas Deus não falou nada para ela. Deus só falou para o profeta que naquela cidade tinha alguém que Deus havia escolhido, nomeado, separado para sustentar. Questão de oportunidade. Os atenienses prolongaram a oportunidade, rejeitaram a oportunidade. Agora vamos ver a reação da viúva. A viúva não sabe nada do plano de Deus. Muitas pessoas não sabem nada do plano de Deus e mesmo assim Deus as escolhe e as abençoa e muda a vida delas por causa da fé que elas têm em Deus. A viúva se levanta de manhã cedo, ela disse: eu tenho que preparar meu último pão para mim e para o meu filho. Nós vamos comer, depois vamos morrer. Vamos esperar a morte. Essa era a realidade da vida dela. Isso ninguém pode negar. Era a realidade da vida dela. Mas não era a realidade que Deus tinha para a vida dela. Uma coisa é o que você está vivendo. O que você está vivenciando. A sua realidade. Isso é uma coisa. A outra coisa é você olhar para a realidade de Deus para a tua vida. O que Deus tem para mim? O que Deus preparou para a tua vida? O que Deus planeja para a tua vida? O que Deus está desejando realizar na tua vida quando você olha a tua realidade e a tua realidade é a mais improvável de todas. A realidade daquela mulher, daquela viúva, era a mais improvável de todas. Porque ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite para cozinhar o último bolozinho, o último pãozinho para ela e o filho dela comer e esperar a morte para morrer de fome. Já imaginou uma mãe se levantar cedo para fazer o seu último pãozinho da vida dela e do filho dela? Saber que depois daquele pão que ela vai cozinhar de manhã bem cedo, antes que o filho acorde, e comer e esperar morrer de fome?
mas como está escrito na palavra, e é o que é maravilhoso, é o que está escrito na palavra, é por essa razão que temos que estar nos apegando ao que está escrito na palavra. O que está escrito na palavra é que sem ela saber, ela já era uma escolhida de Deus para ser uma bênção na vida do profeta Elias. E para que ela se tornasse uma bênção na vida do profeta Elias, era necessário que Deus abençoasse ela. Para você se tornar bênção na vida de outras pessoas, é preciso que Deus te abençoe. É preciso que você esteja disposto a abraçar a oportunidade e agir pela fé. Porque o que mudou a situação caótica da vida da viúva, além da oportunidade que ela teve, foi a fé dela. A fé dela, a confiança dela na palavra que o profeta vai dizer para ela. Porque o profeta já tem a garantia de Deus de que ali alguém é escolhido de Deus para sustentar ele. Aí ela, de manhã bem cedinho, está lá. De madrugada bem cedo, de manhã está lá, pegando alguns pedaços de lenha, uns cavaquinhos de madeira, para colocar no fogão a lenha. E vem chegando Elias, o profeta vem chegando. Uma viagem longa à noite, caminhando, muitas horas caminhando a pé. Isso dá sede, não tem água, está com sede. E o profeta olha e vê aquela viúva apanhando aqueles cavaquinhos, pedaços de lenha, se aproxima dela e pede a ela: dá-me um pouco da tua água para beber. Ele está com sede. Ele veio de uma jornada, uma caminhada, ele está com sede, mas está com fome também. Mas ele precisa saber quem é a pessoa que Deus escolheu para abençoar e abençoar ele também. A mulher, espontaneamente, coração generoso, essa é a grande diferença. Quem são mais abençoados? Quem são mais agraciados por Deus? Pessoas de coração generosos. Pessoas que estão sempre dispostas a amenizar, se não puder solucionar, pelo menos amenizar o sofrimento de alguém. Pessoas que estão sempre buscando confiar em Deus. Muitos chamam de pessoas caridosas. Ela foi em direção à casa dela buscar o copo d'água. A água que o profeta pediu. Quando ela chega na porta para entrar para dentro, o profeta diz uma palavra para que ela pare, mediante aquilo que ele fala. Mulher, ao trazer a água para mim, traz para mim um pedaço de bolo pequeno. Quando ele pede a comida, aí a reação da mulher é expor para o profeta a situação caótica. Porque ali começa a oportunidade. Enquanto os atenienses, eles adiam a oportunidade de crer no evangelho da salvação, a viúva agora vai ter a oportunidade de crer e mudar a história da vida dela para abençoar o profeta Elias. Aí ela disse: meu Senhor, viva o Senhor teu Deus. Ela vai contar a situação dela, que eu não tenho nada para comer. Eu estava aqui apanhando os meus últimos pedaços de lenha para cozinhar o meu último pão, para que eu e meu filho possamos comer e depois esperar a morte. Aí o profeta tem a percepção. Então é aqui que Deus escolheu para agir.
Nós temos que ter essa percepção de enxergar a oportunidade como igreja de Jesus, aonde Deus escolheu, qual o coração, qual a vida, qual a pessoa que Deus escolheu para abençoar. São pessoas generosas, por mais pouco que têm, elas são capazes de dividir o que têm para acolher aquele que não tem. Eu acho maravilhosa a palavra de Deus, porque ela vai se completando, ela vai juntando as peças. É como, sempre eu falo, é como um quebra-cabeça. Você olha aqui, os atenienses, eles ignoram a oportunidade. A viúva, ela vai abraçar a oportunidade. Aí você olha para a parábola que Jesus citou, do viajante, do amigo viajante, que é uma das palavras que eu acho maravilhosa, daquilo que verdadeiramente é e deve ser um amigo, um cristão verdadeiro, um seguidor de Jesus. Quando Jesus cita a parábola do viajante, um amigo viajante que chega à meia-noite na casa de um outro amigo, ele vem de viagem. Elias estava vindo de viagem, com fome, com sede, igual a parábola do amigo viajante. Chega meia-noite na casa do outro amigo, na cidade. Então, ele já tinha conhecimento de que naquela cidade ele tinha um amigo. Ele não sabia a situação do amigo. A situação do amigo da parábola é a mesma situação da viúva. Aliás, até pior, porque a viúva ainda tinha um pedacinho ainda tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para fazer um pão. Mas o amigo que está na cidade e que vai receber o que está chegando, não tinha um pedaço de pão para dar a ele. Aí as pessoas dizem, mas eu não faço porque eu não tenho. Não, você não faz porque você não quer. É duas coisas diferentes. Para quem segue a Jesus, para quem segue a palavra de Deus, para quem escuta, para quem lê, para quem procura obedecer a palavra, não existe essa palavra, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Tudo é possível aquele que crê. É impossível que Deus minta. As promessas de Deus são imutáveis. Jesus diz, passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então as promessas deles é a garantia do agir de Deus na vida de quem crê, de quem segue a Jesus, de coração. Aí o amigo chega na casa do outro, não sabe a situação do amigo, que ele está sem nenhum pedaço de pão, bate na porta à meia-noite, o amigo se levanta da cama, vai lá fora, se alegra. Primeira coisa, se alegra com a visita do amigo que vem chegando de viagem. E já tem a percepção de que o amigo que vem chegando de viagem vem com fome e vem com sede. Manda entrar. O que o recebe não tem um pedaço de pão sequer para oferecê-lo. Água certamente tem, deve ter oferecido a ele. Pede para que ele se assente ali. Assente aqui, aguarde um pouco. Eu vou ali e volto. Porque ele já disse, eu não tenho em casa o pão. Mas eu tenho como conseguir. Você pode não ter. Você diz assim, mas eu não tenho como ajudar. Eu não tenho como estender a mão a essa pessoa. Você pode estar cheio de razão. Essa pode ser a tua realidade. Mas existe uma realidade que você precisa enxergar. Você pode não ter agora, na tua casa, nas tuas mãos. Mas você sabe como adquirir. Para socorrer o amigo ou o irmão que está necessitado, que está precisando. Porque chega de viagem com fome e com sede. A viúva expôs a necessidade. O amigo não disse para o outro que estava sem pão. Mas ele pede o amigo para ficar em casa. Fica aqui que eu vou ali, volto já. Ele vai na casa de um outro amigo e bate lá.
já de noite, já estão tudo deitado na cama. Bate na porta, chama. Aí o amigo, quem é? Aí ele vai, se identifica. Aí o que está dentro de casa pergunta, o que você quer? Amigo, me empresta aí 3 pães. Porque eu estava em casa deitado e chegou um amigo de viagem, cansado, com fome, e eu não tenho um pedaço de pão para oferecer a ele. Me empreste. Ele não pediu dado, pediu emprestado. O que está deitado buscou se recusar. Mas o que foi até lá considerava ele amigo. E ele começou a insistir. Não, mas eu não posso. Não, olha, eu estou deitado aqui já com meus filhos, com minha esposa. Vem amanhã de manhã. Disse, não, mas eu não posso esperar para amanhã de manhã, porque o amigo chegou na minha casa agora. E ele está com fome. E eu preciso ter algo para oferecer a ele. Eu só quero que você me empreste 3 pães teus. Pela insistência, o amigo se levanta, pega os 3 pães e vai lá e entrega a ele. E ele volta para casa com os 3 pães e oferece os 3 pães, todos os 3, ao amigo. O amigo que chegou de viagem vinha com tanta fome que ele comeu 2 pães. E o terceiro? O terceiro, o amigo que o recebeu, que não tinha um pedaço sequer, guardou para a viagem dele no dia seguinte. Poderia ter comido junto? Poderia ele, dos 3 pães, ter ficado com um para comer com a família, porque não estavam com nada? Mas não, ele só pensou na situação do amigo. Esse é o amor de Deus ao próximo. É essa a obra redentora de Cristo Jesus. É isso que faz a diferença. Jesus diz, se a nossa justiça, se os nossos atos de justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma alcançaremos o reino dos céus. Você se encaixar nessa realidade, aí que está o problema. Porque as pessoas não querem abrir mão de nada em prol do irmão ou de uma outra pessoa. A viúva, quando ela expõe para Elias que só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e vai fazer o último bolo para comer e depois esperar morrer de fome mais o filho, aí o profeta ali percebe, é aqui que está o ambiente para o agir de Deus. Deus disse que tem uma viúva aqui para me sustentar, então vamos ver agora se é essa viúva ou não. Se ela crer, vai ser ela. A oportunidade vem. É isso que nós estamos buscando fazer com que você enxergue o que o apóstolo Lucas aqui traz como destaque. Os atenienses jogaram fora a oportunidade de aprender a palavra, de alcançar a salvação, como os bereanos. Mas a viúva, quando ela escuta a palavra do profeta, o profeta disse, quando o profeta fica sabendo da situação, o profeta disse, mulher, faça conforme o que você está dizendo. Ou seja, você está dizendo que você vai fazer o último pão para você e seu filho, e depois esperar a morte. Então vai lá e faça do jeito que você está dizendo. Mas, com um detalhe, faça primeiro, traga primeiro para mim um pedaço de pão. Faça primeiro para mim um pedaço dessa pouca farinha que você tem, desse pouco azeite que você tem, que vai fazer o pão para você e seu filho. Faça primeiro e traga um pedaço para mim. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: não vai faltar a farinha na tua panela, nem o azeite na tua botija. A mulher teve a oportunidade, a viúva teve a oportunidade, creu, entrou dentro de casa sem dizer nada, depois que o profeta falou, foi lá, fez um pedaçozinho pequeno do que ela tinha, ela tirou do que ela tinha um pouco, fez um pedaço pequeno,
trouxe para o profeta, junto com a água. O profeta comeu, bebeu a água. Quando ela entrou de volta em casa para fazer para ela e para o filho dela, o agir de Deus já tinha se manifestado na casa dela. Quando ela olhou para a panela da farinha estava cheia. Quando ela olhou para o frasco da botija do azeite, estava cheio. E diz a palavra de Deus que não faltou nem farinha, nem azeite, até o dia que voltou a chover novamente. E o profeta ficou na casa dela, até esse dia que voltou a chover. Então, a questão da oportunidade, essa a importância que nós temos que ver. Nós vemos os bereanos abraçando a oportunidade de Deus e nós vemos os atenienses rejeitando a oportunidade. É uma questão que você tem que pensar. Deus tem te dado tanta oportunidade de Ele agir na tua vida, porque Ele está levando conhecimento a você da verdade que vai proporcionar a você exatamente o que você precisa, não só ser, mas ter e ser, de ser bênção, de saber negar a si mesmo, como o homem da parábola do amigo viajante. Ele não fica com um pedaço de pão. Ele fica sem pão em casa para comer. Porque o que ele foi buscar, não foi buscar para ele, ele foi buscar para o amigo que estava chegando de viagem. E que no outro dia seguinte ia continuar a viagem. Então ele queria que ele continuasse a viagem no dia seguinte com mais um pão. Para a viagem seguinte, que ele não fosse de mãos vazias. Que não saísse da casa dele de mãos vazias. E quantas pessoas não têm se deparado com você? Deus não tem dado a oportunidade dessas pessoas se deparar com você. E elas voltam de mãos vazias. Porque você não sabe agir de acordo com a palavra. Você não sabe demonstrar o amor de Deus. Você não sabe agir pela fé. Você não sabe enxergar que Deus cria meios e circunstâncias para mudar situações de vidas e que nós somos apenas instrumentos, como o apóstolo Paulo era instrumento. Não importasse o que acontecesse fisicamente com ele, mas o importante é que o objetivo de Deus fosse alcançado. Então, meu amado, recebe essa oportunidade de Deus na tua vida. De você crer no que você tem ouvido. Deus está te dando a oportunidade de você ser fiel a Deus. De você ser uma bênção. A viúva trouxe apenas um pedaçozinho de pão. Do pouco que ela tinha, ela dividiu. E Deus agiu e multiplicou na vida dela que não faltou mais. Aquela situação caótica de esperar a morte, de fome, já foi embora. Deixou de existir. Porque houve o agir de Deus. Porque ela creu. Porque ela era uma viúva generosa. Ela creu na palavra do homem de Deus. Ela creu na palavra do profeta Elias. O amigo que recebe o outro amigo com fome e com sede e não tem nada em casa, mas ele sabe agir para encontrar o alimento para ajudar aquele amigo. E ele foi atrás. E só voltou depois que vinha com o alimento, com os 3 pães. E o interessante é que ele foi lá atrás de 3. Ele poderia ter pedido só 1. Poderia ter pedido só 2. Era suficiente. Se ele tivesse pedido 2 pães, era suficiente para saciar a fome daquele amigo viajante. Mas ele pediu 3 por quê? Porque 1 estava reservado para que o amigo levasse no outro dia, ao continuar a jornada, a viagem. Então ele abriu mão de si próprio. Ele poderia ter ficado com um pão, para no amanhecer do dia
ele tem o que comer, ele e os filhos. Mas ele não se preocupou com isso, só se preocupou com o amigo, porque o verdadeiro amigo é esse, é capaz. E Jesus disse, o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelo seu amigo. Esse é o verdadeiro amigo. Não é esse que bate dá uma tapinha nas suas costas? Te deseja palavras de bênção na tua vida, mas não consegue demonstrar em ação o amor de Deus que ele conhece, mas não põe em prática. Porque o amor de Deus não é manifestado em palavras, diz o apóstolo Paulo, e sim em ação. Então, quando você diz, eu não posso, você está dizendo para Deus. Você imagina o que você está dizendo para Deus quando você diz, eu não posso? Esse eu não posso que você está dizendo, em outras palavras, você está dizendo, eu não quero ajudar, eu não quero contribuir, eu não quero contribuir para solucionar esse problema na vida dessa pessoa. É simplesmente essa a verdade. Você, como cristão, está se negando a ser o que Jesus escolheu você para ser. A igreja de Jesus, ela tem como espelho a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos apóstolos. Essa é a nossa regra de fé, essa palavra, esse evangelho de salvação. E infelizmente, é o que mais nós temos visto nesse mundo cristão de hoje. São pessoas que não se colocam nas mãos de Deus como bênção. São tão egocêntricas que só olham para si próprio. Não abre mão de nada, e se não tem nada, também não faz esforço para socorrer a ninguém. Se pensar, ele vai pensar dessa forma. Não, se eu tiver de ajudar, então eu estou sem nada, eu vou atrás resolver o meu problema. Depois que eu resolver o meu problema, se der, eu resolvo o problema do outro. Não dá para você pensar como Deus te enxerga desta maneira. Eu pergunta minha, você conhece o Evangelho mesmo? Você está servindo o Deus verdadeiro mesmo? É a Jesus que você está seguindo? É Jesus de fato? Eu fico imaginando se você realmente está seguindo Jesus. Quem é o Jesus que você diz que está seguindo? Que salvação você está afirmando que crê? Que alcançou em Cristo? É esse Cristo? Quando você não consegue entender a palavra que você escuta e muitas vezes você mesmo prega, que adianta ouvir a palavra e não pôr em prática? Você vai se tornar e continuar sendo um insensato, um tolo. E o tolo e o insensato não consegue ver o agir de Deus. Não, depois que Deus agir, então eu vou agir. Não, não é assim que a palavra diz. Você tem que agir pela fé. A viúva agiu pela fé. O amigo agiu pela fé. Sabia que socorrendo o amigo primeiro que estava com fome e sede, mesmo ele ficando sem nada, ele sabia que Deus no dia seguinte iria prover para ele. E ele não teria que pagar os 3 pães que tomou emprestado. Dá para você analisar, pensar o porquê que Jesus citou essas parábolas, esses ensinamentos?
Por que Lucas traz essa narrativa tão expressiva de oportunidade que as pessoas têm e não sabem abraçar essa oportunidade para que a manifestação do agir de Deus venha em favor delas para salvar a vida delas? Enxerga. Pede o Espírito Santo para tirar essas velas dos teus olhos, para tirar essa ignorância do teu coração, para tirar essa avareza do teu coração, que está impedindo você de viver em demonstração de ação o amor de Deus na prática, em favor uns dos outros, amar uns aos outros, como a si próprio. Se você não está amando como a si próprio, é porque nem a si próprio você consegue se amar, porque você não demonstra. Qual é a prova que a Bíblia, que o próprio Jesus, ele afirma na vida de alguém que realmente é convertido, de alguém que verdadeiramente está seguindo a Jesus, de verdade? Tem prova falada por Jesus? Tem. É só você ler. Depois da ressurreição de Jesus, o apóstolo Pedro não era convertido, mas não abandonou Jesus. Negou, mas não abandonou. Negou que não conhecia, mas conhecia. Depois da ressurreição, Jesus já tinha se encontrado com eles. E uma outra oportunidade com Jesus se encontra com eles lá na beira da praia. Eles foram pescar, foram 7 discípulos pescarem, não conseguiram pegar peixe. Jesus já estava na beira da praia comendo peixe assado e água do lado. Ele Jesus, ressuscitado já. E aí, quando eles vão se aproximando, mas não dava para visualizar quem estava na praia ou não, Jesus, que estava na praia, toma a iniciativa e pergunta: vocês pegaram algum peixe? Não, Senhor, pegamos nada não. Aí Jesus vai criar meios, circunstâncias para chegar onde Ele quer. É assim que Deus age. Ah, então joga aí essa rede aí do lado direito aí. Aí eles pegam a rede e jogam do lado direito e pegam 156 grandes peixes. Aí João que estava no barco, junto com Pedro e outros, reconhece a voz do homem que está falando lá na praia, que é Jesus. E diz para Pedro: Pedro é o mestre. Aí Pedro estava nu. Aí se veste, se joga no mar e vai nadando. E os outros vai trazendo o barco cheio de 156 gramas de peixe. E ali come peixe assado, conversa. Aí Jesus chama em particular Pedro. E Jesus dá a maior lição de alguém que realmente é convertido. Só tem uma única vez escrito isso na Bíblia. Jesus falou isso uma única vez. Ele chega para Pedro, fez aquelas perguntas que nós já sabemos, aquelas 3 perguntas: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Pedro havia negado 3 vezes, aí Jesus vai e pergunta 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Cada vez que Jesus perguntava, Deus estava agindo no coração de Pedro. É como Jesus estivesse dizendo para ele: Pedro, se realmente tu me ama, você não teria feito o que você fez. Mas você fez o que você fez, ao me negar, até com juramento, é porque você ainda não é convertido. Aí Pedro dizia: Senhor, tu sabe que eu te amo, tu sabe que eu te amo. Aí se entristeceu pela 3ª vez, abaixou a cabeça: Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres, quando você se converter,
A prova de que realmente você é convertido. Jesus disse, quando tu te converteres, Pedro, cuida dos teus irmãos. Você tem cuidado dos teus irmãos em Cristo Jesus? Tem cuidado? Pois se você não tem cuidado dos teus irmãos, é porque você não é convertido. E não venha querer me dizer o contrário, porque você não, ninguém nem você pode negar o que está escrito aqui. E foram palavras de Jesus. A prova da conversão é quando você aprende a cuidar uns dos outros, a cuidar do teu irmão, a fortalecer o seu irmão. É assim que Jesus disse para Pedro. Então deixamos aqui essa palavra. Já estamos no amanhecer do dia. Louvamos a Deus. Nós completamos aqui o capítulo 17. Na próxima madrugada, com a graça de Deus, vamos entrar no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Que essa palavra sirva de edificação na tua vida. Essa palavra, ela tem um propósito na tua vida, como tem um propósito na vida de outras pessoas. Então compartilhe, divulgue, ouça com atenção, analise, avalie se aquilo que você ouviu está de acordo com a verdade. Guarda no teu coração e faça o que está na palavra. No nome de Jesus. E o agir de Deus estará presente na tua vida. Nunca abra a boca para dizer que não tem, que não posso. A circunstância real, verdadeira na tua vida possa ser, ela é temporária, mas possa ser que até você não tenha nada. Você pode não ter nada aí. Mas se você colocar em prática a tua fé em Deus e o amor de Deus pelo próximo, Deus vai criar meios e circunstâncias para você adquirir o que está sendo necessário para socorrer a pessoa. Foi assim que a palavra nos ensina, por meio de Jesus. Nós citamos aqui o exemplo da viúva, o profeta Elias, a viúva de Sarepta de Sidom. Citamos o exemplo da parábola de Jesus, do amigo que chega à meia-noite, para você entender a questão da oportunidade. Deus, ele age assim. Ele deixa você sem nada, mas ele então te dá a oportunidade de você colocar em prática aquilo que você diz que crê que Deus é capaz de fazer. Mas aí você não coloca em prática e não vê o agir de Deus. Mas quando você coloca em prática pela fé, você vai ver o agir de Deus, como aconteceu aqui nesses exemplos. Agora, não seja como os atenienses, que tiveram a oportunidade de receber o Evangelho, de conhecer a verdade, de aceitar a verdade e serem salvos, como essas duas pessoas, Dionísio e Damares, e aqueles que não quiseram. Não, depois, outra vez, quem sabe um outro dia, nós vamos te ouvir. Paulo pegou e foi embora. Saiu do meio deles. Não tem esse negócio para depois, não. É hoje. Faça hoje. O que Jesus disse? Vós sois luz do mundo, o sal da terra. Você está agindo como luz? Está agindo como sal? Está fazendo a diferença? O teu ato de justiça está sendo superior daqueles que não creem em Deus, daqueles que não servem a Deus? Abre a tua mente, meu irmão. Você é a igreja de Jesus ou não é? Você é convertido ou não é? Pensa.
Não fica olhando só para o teu inimigo, não. Negue-se a si mesmo, aprenda. Abra mão de si. Para que o nome de Deus seja glorificado na vida de outras pessoas. Por meio de outras pessoas. E Deus vai cuidar de você. Ele não vai desamparar você, não. Ele tá dando a oportunidade para conhecer o teu coração, dando a oportunidade para você agir como Deus espera que você venha agir. Mas você não está fazendo isso. Porque você não quer. Porque você é egoísta, egocêntrico. Não tem verdadeiramente o amor de Deus no teu coração. Não é convertido. Porque se fosse convertido, você faria o que a palavra dá como exemplo para você fazer. Como igreja de Jesus. Agora, diga o que não é verdade. Seja pelo menos sensato uma vez na sua vida e avalie como os merianos, avalie se o que estamos anunciando é verdade ou não. Eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes. Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudança. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus das coisas impossíveis. Pai, nós oramos e intercedemos em favor da tua igreja, do teu povo. Desperta essa igreja, Pai. Desperta o teu povo para viver na prática o teu amor. Espírito Santo de Deus, faz frutificar a palavra do Senhor no coração de cada um. Que assim como na igreja primitiva, possa também ainda ocorrer hoje, no século presente, na tua igreja. Um povo que ama a ti, acima de tudo, e demonstre isso na prática, cuidando uns dos outros. No nome de Jesus, abençoa, Pai, cada uma das pessoas que tem estendido a mão para alguém. Multiplica, supra as necessidades. Tem muitas que têm abrido mão de si para socorrer outros. Que a graça do Senhor esteja sobre essas vidas também, esses lares, essas famílias. E essas vidas sejam abençoadas. Tira esse espírito de avareza dentro da tua igreja. Tira, Pai, em nome de Jesus. E coloca o teu amor no coração desse povo. Derrama o teu amor no coração desse povo. Espírito Santo, que a tua igreja seja uma igreja realmente convertida ao demonstrar o cuidar uns dos outros. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço em favor da tua igreja. Cuida da tua igreja. Fortalece. Consolida a fé de cada um. Desperta a tua igreja para obedecer a tua palavra. Livra a tua igreja de todo o mal que há nesse mundo, Pai. Em nome de Jesus. E todo homem mau e perverso, cheio de malignidade, cheio de maus intenções, contra as nossas vidas, contra o nosso lar, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a vida dessa pessoa, a família dessa pessoa que está a receber esta oração em nome de Jesus, contra a tua igreja na face da terra. Guarda, protege, livra de todo o mal que há nesse mundo. Livra dos dados inflamados do maligno, das setas que assolam o meu dia, da ordem de mortandade que assola o meu dia, dos demônios que se rastejam o meu dia em busca de suas presas. Traz o livramento, Pai, em nome de Jesus. Seja repreendido toda a ordem dos principados, potestade, das hostes espirituais da maldade, dos príncipes das trevas desse século. Seja repreendido todos os planos confundidos, embaraçados, todos os planos do mal, de homens cheios de malignidade no coração, que estão servindo ao diabo e querem, meu Deus, prejudicar o teu povo, os teus filhos, a tua igreja. Guarda, protege a tua igreja dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Guarda, salva essa nação. Salva cada vida, cada pessoa, cada lar, cada família, aonde essa oração chegar, aonde essa palavra chegar. Abençoa, Pai. Supre essa necessidade de cada um em Cristo Jesus. Pelo amor que o Senhor tem derramado no coração de pessoas que são generosas. Multiplica, Pai, na vida dessas pessoas a tua graça, em nome de Jesus. Abençoa Jerusalém, Israel. Guarda, protege Jerusalém, Israel. E todos os inimigos que se levantarem contra eles caiam por terra, sejam destruídos. E a glória do Senhor seja derramada sobre Israel, Jerusalém e sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Tenha uma segunda-feira abençoada, amado.
cheio da graça de Deus, cheio das providências de Deus. Pai, cria meios, circunstâncias do teu socorro, da tua providência chegar na vida dessa pessoa. Abençoa, Pai, o Chico Lúcio, que vai a Fortaleza fazer uma consulta. Cura ele, Pai, liberta, transforma aquela vida, em nome de Jesus. Oramos por ele, porque o Senhor sabe o quanto ele tem estendido a mão. Então abençoa, Pai, a vida daquele homem, salva aquela família, em nome de Jesus. Vá com ele, meu Deus. Coloca as tuas mãos sobre ele, teu milagre alcance ele, que tua graça nesse dia alcance ele, em nome de Jesus. Que ele vá em paz, em segurança, e seja trazido em paz, em segurança e com saúde, em nome de Jesus. O Senhor seja contigo. Deus te abençoe, amado. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, com a graça de Deus, retornaremos aqui, em nome de Jesus. Amém.